caritas et amor Deus tibi est, ui caritas et amor Deus tibi est, congregavimus in unum Christianum. Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para fazer uma reflexão sobre o protestantismo. Mas antes disso, peço que você se inscreva no canal, ative seu sininho, compartilhe nas redes sociais, né? E não esqueça do meu apoia-se, né? Que com R$5 você ajuda uma família que precisa e ganha um livro, né, que o tio Cláudio dá todo mês a partir do dia 25. O livro do mês de janeiro já está pronto, é sobre a doutrina católica. Então, a partir do dia 25 você receberá. Se você faz parte do Apoia-se e não recebeu o livro desse mês, entre em contato. Eu aqui comecei a fazer uma reflexão, né, sobre o protestantismo. O protestantismo ele é fundado, né, no orgulho, na ignorância, ou muitas vezes na falsidade intelectual, na canalice intelectual e no falso profetismo. É impressionante isso, né? Mas de maneira geral, o que eu vejo muito nas redes sociais é uma ignorância sem limites, é uma falta de conexão, né, com a realidade e a capacidade de conectar um ponto A a um ponto B que, cara, chega a ser impressionante. Por exemplo, eles pregam que Jesus salva, correto? Mas eles não sabem como salva. O importante para o protestante é o seguinte: olha, Jesus salva, mas como ele salva? Aí ele já não sabe. Entendeu? Outra coisa que você vê muito aí: precisava Jesus, né, vir, né, o puro, não pode nascer do impuro. Então a mãe de Maria também era pura. E até de uma forma muito grosseira, uma vez eu respondi, grosseira não, né? Eu não gosto de ser grosseiro com os protestantes, mas a grosso modo eu respondi, olha só, para ver se o cara entendia, tá? Jesus é o puro por excelência, Maria foi purificada, né? E o cara não entendeu. O mais certo aqui, tá, para nós católicos, é que Maria foi preservada do pecado, né? Que é um conceito que o protestante ele não consegue entender. Ele não consegue entender lá em Judas, quando Judas fala, né, na carta dele, que Deus tem o poder de nos preservar e nos tornar imaculados. Eles não entendem isso. Eles rezam o Pai Nosso de forma vã, porque no Pai Nosso está preservar-nos do pecado, né? Então, não nos deixeis cair em tentação. Se Deus tem, a gente pede para Deus não nos deixar cair em tentação, é que está no poder de Deus. Então o que eu concluo? É que a oração do Pai Nosso do protestantismo é da boca para fora, não vem do coração. Porque o cara que diz que Maria não pôde ser preservada do pecado, né, e reza o Pai Nosso, ele está de uma forma muito, muito clara, né, fazendo o quê? Duvidando daquilo que Jesus ensinou, a oração de Cristo, duvidando do poder de Deus, né? E o protestantismo, ele é fundado, né, na onde? Numa suposta autoridade bíblica. Autoridade bíblica que não existe, porque Lutero ele teve que botar a palavra somente onde não existia. Os testemunhos de Jeová enfiam vírgula onde não existe, né? No texto onde está a irmã crente, eles botam esposa, e logo abaixo está a irmã, a palavra irmãos, na mesma linha, Adelfos e Adelfos. Eles viram para o católico e falam: Adelfo só pode ser irmão, menos ali.
né? É que nem quando fala assim, a mãe do meu senhor. Aí eles botam ali que o senhor pode ser o dono da padaria, o senhor pode ser o dono da casa, o senhor pode ser o dono dos escravos, menos Deus. E Lucas vem usando Senhor, Senhor, Senhor no texto inteiro, se referindo a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Quer dizer que Maria é serva do padeiro, né? Minha alma exulta em Deus, né? O Senhor meu Salvador. Será que o Senhor ali é o dono da padaria? Não sei, é o dono do açougue, né? O imperador romano, que eu já vi protestante colocar. Então o que acontece? Tá? Eles ficam reféns do tradutor. E o orgulho deles não deixa eles admitirem isso. Né? Então eu vou dar aqui um exemplo, né, muito interessante, né, que o protestante botou assim: a pergunta que ninguém responde, do que exatamente o fato do apóstolo ter pregado oralmente antes de escrever qualquer coisa anula a autoridade da escritura que nós temos hoje, sendo que a única maneira que temos de acessar o que eles pregaram é através dessa escritura. Então ele faz essa pergunta, né? Infelizmente para os protestantes a única maneira que eles têm de acessar é através da escritura. Nós temos a igreja, que é muito maior que as escrituras. E aí eu fiz uma pergunta, né? Aliás, eu fiz uma afirmação aqui no caso, né? Eu nunca vi autoridade da escritura no protestantismo. Nos 10 anos que eu andei no protestantismo, eu jamais vi essa autoridade da escritura. O que eu vi é o cara fazendo a interpretação dele da Bíblia e dizendo que é a autoridade da escritura, né? O diabo faz a interpretação dele da Bíblia, né? E o diabo invoca a autoridade da escritura. Então a escritura por ela mesma, ela não é autoridade de nada, né? Aí vem outra questão, né? Que ele colocou: a escritura é infalível e no entanto requer um intérprete infalível, correto? É a pergunta que ele faz essa pergunta: a escritura é infalível e no entanto requer um intérprete infalível, correto? O problema é que quando dizem que esse intérprete infalível é uma instituição composta por homens totalmente falíveis e em cuja história se pode verificar uma sucessão de erros, falhas, contradições grotescas, o único intérprete infalível da escritura é seu autor, a saber, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é quem dá a interpretação espiritual da escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à igreja. Gente, eu nunca vi tanta besteira num pequeno texto. Sério. Né? Então ele fala assim: a instituição, né, não pode ser infalível, né, porque ela cometeu diversos erros. Mas o cara abre a Bíblia e ele se torna infalível para interpretar a escritura porque ele tem a ação do Espírito Santo. O mesmo não vale para a igreja, para o magistério da igreja aqui no caso, né? E o Diego Lucas botou: sim, esse Espírito Santo fala através do magistério da igreja. Por isso é que a igreja é infalível em matéria de fé e moral cristã. Entenda o seguinte, tá? É exatamente isso. Não importa se dentro da igreja tem pessoas, né, falíveis, corruptas. O que importa é que quando o Espírito Santo se manifesta, essa igreja não pode errar. Entendeu? Isso é uma coisa que o católico acredita. O protestante não. O protestante, eu quero que chegue um protestante para mim, que interprete a Bíblia e prove para mim que ele não é corrupto, que ele não é contraditório, entendeu? Que ele é impecável. Se ele conseguir me provar que ele é imaculado e santo, como a Virgem Maria, beleza, né? Quer dizer, cara, são argumentos que não tem sentido. Quer dizer, aquilo que é instituído como autoridade,
que a igreja, essa é falível. Agora, eu sozinho, debaixo da minha cama, com a Bíblia, eu sou infalível. Não, entendeu? Não tem sentido isso. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Jesus Cristo deixou uma Bíblia ou uma igreja? A quem ele deu autoridade? Pega o protestante a Bíblia Sagrada. Mostra para mim Jesus Cristo dizendo: eu dou autoridade à Bíblia. Eu dou autoridade a este livro. Ou ele disse: toda autoridade foi me dada entre o céu e a terra, e ele dá esta autoridade aos apóstolos. Eu vejo na Bíblia os apóstolos dizendo: eu tenho autoridade para fazer isso. E aí eu comecei a questionar. Olha só, Pedro teve a sua atenção chamada por Paulo. A gente vai jogar o livro dele fora, o livro de Pedro? Porque se não pode ter nada, como ele falou lá atrás, como é que é? Homens falíveis, cuja história se pode verificar uma sucessão de erros, falhas e contradições grotescas. Então, se Pedro cometeu um erro, foi chamado a atenção de Paulo, a gente tem que tirar o livro dele da Bíblia. Vamos ver quem é que escreveu alguma coisa na Bíblia que não cometeu um erro. Correto? A Bíblia é cheia de erros históricos. Pelo amor de Deus. Aí eu falei: olha só, Davi cometeu adultério e assassinato. Assassinato, eu até esqueci de botar, mas eu botei. Vamos jogar os salmos fora? Por causa do erro de Davi? Quer dizer, para você ver como é que não faz sentido. Eu falei: a Bíblia então não foi escrita por homens falhos, contraditórios, e que cuja a história a gente pode verificar uma sucessão de erros. Se esse é o critério para ter algo válido na Bíblia, a gente vai jogar tudo fora. Acabou. O que nós católicos acreditamos, e aí é que é a diferença do protestante, é que a graça não se opõe ao homem. Ela ajuda e transforma o homem. Com a ajuda da graça, nós conseguimos ser melhores. Nós conseguimos ser inspirados por Deus apesar das nossas fraquezas. Esse é que é o detalhe técnico da coisa, que o protestantismo não acredita. Alguns deles acreditam que a humanidade é completamente corrupta. Então, se você parte do princípio que a humanidade é completamente corrupta, como é que você vai acreditar no livro da Bíblia, que é escrito pelo homem? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então por que você duvida da igreja? Quem é você para dizer que a igreja não é inspirada? Que ela não há ação do Espírito Santo nela? Se o próprio Cristo fala: eis que estarei convosco até o final dos tempos. Aí ele partiu, não me respondeu as perguntas, botou assim, respondendo ao outro católico, o Diego. Foi ele que falou quando o magistério da sua igreja condenou Joana d'Arc como bruxa herege. E quando revogou essa mesma condenação, já canonizou como santo. Eu falei: cara, você saca muito de história para dizer que Joana d'Arc foi condenada como herege pela igreja. Aí beleza, vocês não aceitam a autoridade da igreja católica, porque dizem que o magistério condenou Joana d'Arc e depois a canonizou como santa. E por que vocês aceitam o magistério judaico de Jâmina, dos fariseus que mataram Jesus Cristo? Não é uma contradição? Porque os protestantes acreditam em santos, mas eu acredito que eles acreditam em Jesus Cristo. Então, aquela coisa, como é que eles aceitam a autoridade de um magistério farisaico que condenou Jesus à morte? Aí o cara foi mostrar que ele sacava muito de história, botou aqui o livro dele. Cara, olha, desculpa, protestante quando cita história, tá? Sinceramente, ele não lê. Outro dia eu estava num debate com um protestante e ele pegou um trecho do livro. Eu falei: cara, você não leu esse livro. Aí eu li, aí eu peguei o trecho do livro, falei: cara, se você ler esse livro todo, você vai ver isso.
que não está dizendo nada disso que você está falando. Aí eu falei pro cara, só o fato da igreja ter canonizado Joana d'Arc, já mostra que ela não pode ser condenada pela igreja, dado o rigor da canonização que a igreja aplica, né? Ademais, a ação de um bispo, ou mesmo um grupo de bispos, não constitui posição oficial da igreja. É já pro cara o desconfiômetro, mas o orgulho não deixa. Entendeu? Lutero achava que sabia mais do que a igreja. Calvino achava que sabia mais do que Lutero. Ellen White sabia mais do que Lutero e Calvino. E por aí vai. Aí o cara bota: o processo rigoroso de canonização que existe hoje não existia na Idade Média. É fé que perambula, cara. Você não sabe nem quanto é que Joana d'Arc foi canonizada, né? Segundo, para canonizar, ela precisou antes voltar atrás na condenação e revogar, o que demonstra que ela admite o erro que cometeu. Logo, cai por terra o magistério infalível. Quer dizer, ele veio com essa premissa falsa, que foi a igreja que condenou Joana d'Arc. Ele não sabe nem o que é igreja, né? Eu já botei, olha só, para começo de conversa, Joana d'Arc foi canonizada em 1920. 1920 não é Idade Média. Você pega quando Joana d'Arc morreu em 1400, né, depois dos meados de 1400, a 1920, olha o tempo que a igreja demorou para canonizar Joana d'Arc. Você vê como é que a igreja é criteriosa, né? Então eu botei pro cara, olha só, cara, uma posição de um bispo não é, tá, a posição da igreja, ao magistério da igreja, né? E eu falei para ele, o julgamento foi promovido pelo bispo Pierre Couchon, que se vendeu aos ingleses, tá? Tendo em vista que ele tinha interesse na diocese de Paris, tá? Então foi um julgamento político. E vale a pena argumentar também que Santa Joana d'Arc, antes de começar a sua luta, ela foi sabatinada. Os teólogos franceses inquiriram Joana d'Arc e consideraram as visões e as mensagens que ela recebia livres de heresia, né? Então quem é que está certo? São os franceses ou um bispo só? Isso é a igreja que decidiu. Eu falei, esse cara não leu o processo de Joana d'Arc. Ele volta em Joana d'Arc trocentas vezes. Aí o cara bota assim: como é que o magistério, composto por homens que se vendem facilmente, pode ser infalível? Eu falei, e pior que ela continua infalível. A igreja nunca errou em matéria de moral e fé. Nós tivemos 21 papas corruptos e ela continua infalível, né? E eu falei para ele, eu acredito que a igreja é infalível não por causa dos santos papas, não por causa dos santos, mas por causa desses papas corruptos, depravados, porque eles não conseguiram destruir a igreja. Isso já mostra que é uma instituição divina. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiado ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Aí que a autoridade vale, é em comunhão. Essa comunhão que une a igreja, não é um bispo que está fora da comunhão com a igreja, em desacordo com o Papa, que a palavra dele vai valer. É assim que a gente sabe como é que as coisas são certas ou erradas dentro da igreja, porque ela aponta para o norte. Ela é a única coisa que se deve acreditar. Ela é que sustenta a verdade. Entendeu? Porque se você pegar que a gente não deve confiar no magistério
Porque há homens que se vendem dentro dele, vamos desconfiar dos 12 apóstolos. Porque Judas vendeu Jesus. E nem assim Jesus Cristo tirou a autoridade dos apóstolos. E olha que Judas foi escolhido pelo próprio Cristo. Ou você aceita que Cristo, né, ignora Judas, a gente não pode contar a história a partir de Judas, ou você tem que admitir que Jesus Cristo cometeu um erro, né, que ele contratou, né, chamou ali alguém que ia traí-lo. Então, olha, Jesus Cristo cometeu um erro, ele é um homem falível, vamos ignorar, que é a premissa protestante. Ou você entende que há um mistério muito maior, mesmo nesses bispos que se vendem. Esses bispos que se vendem, esses bispos corruptos, esses padres corruptos, é para mostrar que a igreja não é uma instituição humana. Porque eles não conseguiram destruir a igreja. Judas, ele vendeu Jesus, ele não conseguiu destruir a igreja. Aliás, ele contribuiu para a nossa salvação. Porque é grande o mistério de Deus, é grande a influência do Espírito Santo. Né? Aí ele botou assim, mas, tá, você já falou isso, mas como saber que a igreja de fato não errou? É só me mostrar um erro da igreja. Porque se você mostrar o erro da igreja, eu vou seguir a seguinte conclusão: Jesus Cristo também pode errar, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, se o corpo de Cristo erra, quer dizer que o Cristo erra. Né? Porque dizer para ela estar sempre acertando e nunca errando, é preciso de um padrão a mais para medir os erros e acertos. Né? Então ele quer um padrão a mais. Eu falei, olha, a igreja é a medida, porque ela é o próprio Cristo. Se o senhor quiser colocar algo acima de Cristo, beleza. Por que eu sei que a igreja não pode errar? Porque ela é o próprio Jesus Cristo. Ela é a continuação de Cristo na história da humanidade. Né? É porque aqui é aquela coisa, o protestante, ele lê lá que ele é templo do Espírito Santo. Então ele é um Cristo em potencial. Ele não tem unidade. Por isso é que a gente tem o fenômeno dos desigrejados. Esse é que é o detalhe técnico da coisa. Entendeu? Então, né, eu falo para ele, quando Jesus Cristo vai para o céu, ele dá essa autoridade à igreja. Agora me mostra, pedi para ele de novo, a autoridade da Bíblia. Jesus falando, a autoridade está na Bíblia. Ele falando, a autoridade está em Pedro, a autoridade está em Paulo, a autoridade está em João, a autoridade está em Lucas, está dentro do colégio apostólico. Desde que esteja em comunhão com quem? Com o Papa. Judas não teve comunhão com Pedro, não teve comunhão com Jesus. O que foi? Foi para fora. Nicolau, que era diácono, né? Saiu de dentro da igreja, mas ele não era dos nossos, então ele não permaneceu. Né? E eu falei pro cara, me mostra a autoridade da Bíblia no protestantismo. E eu vou começar aqui pelo fato que a Bíblia não é autora dela mesma. Isso é que é legal. A Bíblia não é autora dela mesma. Ela tem autoridade, mas não é autora dela mesma. A igreja tem autoridade por quê? Porque o autor dela, quem lhe deu essa autoridade é Cristo. Né? Aí o cara começou, erros morais é que a sua igreja mais cometeu. O julgamento de Joana d'Arc, referido nessa postagem, é um dos mais aberrantes. Ele volta em Joana d'Arc. Eu falei, cara, não foi a igreja que julgou Joana d'Arc. Né? Mas é aquela coisa, para o senhor, a igreja foi criada por Judas. Aí ele começou, né? Poderia também citar Alexandre VI, que proclamou que o Papa tem poder de tirar as almas do purgatório. Eu falei, olha, desculpa, mas eu também tenho através da oração. Isso não é o superpoder do Papa. Como católico, ele é sacerdote, rei e profeta, através da minha oração, eu posso tirar a pessoa do purgatório. Não preciso pagar nada por isso.
Isso sempre foi a crença de fé dentro do catolicismo. Por isso é que a gente reza o terço, que foi criado em 1200, né, por São Domingos, mas antes disso a igreja rezava pela intercessão dos mortos. É só ler o missal que vem lá dos apóstolos, né? Então é aquela coisa, o princípio da ignorância, né? E quanto aos santos canonizados, bom, por começo de conversa, santo canonizado não é erro moral, nem de fé. É simplesmente uma revelação da igreja, porque é dado a ela conhecer os mistérios divinos, né? E aí, né, ele botou assim: então faça a pergunta de Lutero. Então por que Deus não esvazia o purgatório por amor às almas? Olha, um dia o purgatório vai estar completamente vazio. Mas por causa dos protestantes e dos pagãos batizados, existe o purgatório, né? Pela graça do sangue de Jesus Cristo que nos purifica. É aquela coisa que eu falo, o protestante ele sabe quem salva, mas não sabe como Jesus salva, né? Porque não interessa a ele saber de Cristo, do amor de Cristo, mergulhar no mistério de Cristo, né? Lutero, ele não entendia da transubstanciação, então para ele era consubstanciação, né? Porque ele não entendia. Então o padrão de salvação, o padrão da revelação é o entendimento parco do cara, né? Aí, como podemos saber quais almas estão no purgatório e quais não sabem, né? E eu botei para ele: do mesmo modo que você sabe que alguém vai para o céu, né? Algum protestante pode garantir que alguém vai para o céu? Aí ele bota assim: Joana d'Arc foi acusada e condenada como bruxa. É de se esperar que ela tenha ido para o inferno segundo a doutrina romana. Eu quero saber onde é que tem essa doutrina romana. Procura algum ponto da igreja dizendo, algum ponto da doutrina dizendo que alguém está no inferno. Quer dizer, aí ele já cria uma doutrina na cabeça dele, né? Aí ele botou assim: excomungados pela igreja entram no céu. O que acontece com o lance das chaves que ligam e desligam? Eu falei: cara, excomunhão não tem nada a ver com isso. A igreja jamais mandou alguém para o céu ou para o inferno, né? A igreja nunca mandou ninguém para o céu ou para o inferno. As pessoas, é que eu falo: a igreja transformou o cara em santo. Não, o cara não se transformou em santo depois que morreu. Ele fez uma caminhada durante a vida dele toda de entrega, de amor a Deus, e se tornou santo. O mesmo coisa a pessoa que vai para o inferno. Ele fez uma caminhada a vida toda dela de negação da igreja, de negação do Cristo, de negação dos sacramentos, entrou em pecado mortal. Você acha que esse cara vai para o céu? Talvez ele vá no meio protestante, porque eles dizem que lá, né, uma vez determinado que o cara vai para o céu, ele vai para o céu. O próprio Lutero pregava que era para a gente pecar e pecar fortemente. Então talvez no protestantismo seja isso. Mas na igreja católica não. Deus não manda ninguém para o céu nem para o inferno. As pessoas é que escolhem isso. Mas é claro, o protestantismo não tem livre-arbítrio. Então como é que o cara vai entender uma coisa dessa? Fica difícil, né? Aí eu peguei um texto católico e botei: a igreja está mandando alguém para o inferno? Mandando excomungar alguém? Não. A igreja quer que ele se salve. Ser apartado da comunhão não quer dizer que ele tenha sido esquecido. A igreja é mãe, ela não esquece ninguém. A igreja tem o dever de levá-lo ao verdadeiro arrependimento e ajudá-lo em seu regresso. Claro que tudo depende da liberdade do sujeito excomungado. Porque o protestantismo não tem liberdade. Não há escolha, não há livre-arbítrio. Eles negam isso, a grande maioria dos protestantes. E eu pergunto: como é que tem pecado no meio protestante? Mas o que se busca é que essa pessoa encontre o Senhor e reconstrua seus laços com a igreja e retorne.
Você dá essa explicação pro cara, né? Essa santa explicação. Então o que acontece? O que é excomunhão? Entende-se como a censura ou uma pena medicinal que o réu é excluído da comunhão da Igreja Católica. Mas ele não é excluído da Igreja Católica. Da comunhão que fala aqui não é daquela comunhão que nos une como corpo de Cristo. É o quê? De certas coisas que eu vou citar mais à frente. É porque ele vai voltar nesse comunhão. Então aguarde mais adiante que eu explico isso melhor. Tá bom? E aí eu perguntei para ele de novo. Aqui eu já fiz a pergunta. Agora eu estou esperando o senhor me mostrar, né? Eu já tinha botado lá atrás, agora eu vim de novo. O senhor me mostrar a autoridade bíblica do protestantismo. Entendeu? Mostra aqui para mim essa autoridade bíblica. Né? Aí, né, aí ele bota aí, estar em comunhão significa estar fora da comunhão da Igreja Católica. Aí ele botou assim, fora da Igreja Católica não tem salvação. Cara, você está completamente equivocado no sentido da excomunhão, né? Aí o Diego bota assim, fora da igreja não há salvação. Mas ela não diz quem vai para o céu nem para o inferno. Não é ela que determina. É o que eu falei, é a pessoa que vai procurando cada vez mais se chafurdar no inferno. Aí o cara bota assim, se não há salvação fora da Igreja Católica, então quem está fora dela vai para o inferno. Ele não sabe nem o conceito de igreja, né? Aí o Diego falou, consequentemente ele irá para o inferno, mas não é a igreja que manda para lá. Mas o nosso justo juiz, ou seja, o Senhor é que aprova, né, a sua igreja, desaprova aquilo que ela desaprova. Aí eu tentei explicar, quando a igreja fala que não há salvação fora da igreja, é porque ela enxerga a igreja como o corpo de Cristo, então ela é o próprio Cristo. Se o protestante acha que pode se salvar sem Jesus Cristo, beleza. O católico não. Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador e sem Ele não pode ter salvação. Todas as pessoas que serão salvas e foram salvas no mundo, desde Adão até o último homem na terra, serão e foram salvas por Jesus Cristo. Ninguém é salvo sem Cristo. Se a doutrina protestante acha que não, beleza. Por exemplo, os índios, antes de 1500, que não conheciam a Cristo, foram salvos por Cristo, sim. Porque o corpo da igreja, o corpo de Cristo, ele também é invisível. E a extensão dele é muito maior do que sonha a filosofia protestante. Aqueles que por ignorância, né, ou aqueles que desconhecem a Cristo, porque têm ignorância invencível, eles serão salvos por Cristo. Mas dentro do que? Da realidade do corpo místico que é a igreja, que vai muito mais do que tijolo e pedra. Né? Você pode destruir o Vaticano inteiro, que não vai acabar com o catolicismo. Como aconteceu quando destruíram o Templo de Jerusalém, que eles não têm mais culto a Deus. Por que isso é que é legal de ser católico? A gente pode estar no Vaticano, numa igrejinha feita de palha, no meio do nada, tá? Que a presença do sacerdote é a presença de Cristo. A gente não, né? E eu falei pro cara, né? E eu expliquei isso pro senhor, que a igreja não está mandando isso lá, né? Ninguém pro inferno quando ela excomunga alguém. Aí eu perguntei, né, terceira vez aqui, agora eu quero que o senhor me mostre a autoridade bíblica no protestantismo. Me mostra. Olha o tempo que a gente está falando aqui, né, e o cara não me mostra isso, a autoridade mesmo, né? Né? Aí ele bota assim, e quanto a quem morre excomungado, como Joana d'Arc e Lutero, ele cisma que a pessoa que está excomungada, tá? Ela está fora do corpo de Cristo. Lutero foi excomungado e rejeitou a igreja. Por isso é que ele está fora do corpo de Cristo. Joana d'Arc, pelo que me consta,
tá? Não rejeitou a igreja, né? E eu botei para ele, cara, Joana d'Arc não morre excomungada, porque o julgamento dela foi considerado inválido segundo a igreja. No tempo de Joana d'Arc. Aí eu falei para ele, né? E outra coisa, a igreja condena ações, não intenções. Quem condena as intenções e sabe o que vai no coração dos homens, e por isso que o julgamento final é de Deus, não é da igreja. A igreja não está aqui para julgar ninguém. A igreja aqui está para advogar. Tá? Os santos vão julgar o mundo, mas vindo da autoridade de Cristo, no final dos tempos. Mas enquanto na terra, a igreja está aqui para divulgar, para salvar almas, o máximo de almas possíveis, né? E eu botei de novo, eu agora estou esperando aqui que o Senhor me mostre a autoridade bíblica no protestantismo, que foi o princípio da nossa conversa. Cadê a Bíblia decretando alguma coisa? E o cara não responde e foi abrir outro tópico. Oh, gente do céu, o cara não responde e vai abrir outro tópico. Aí vamos entender uma coisa. Joana d'Arc foi executada como bruxa herege, para tal, obviamente, ser excomungada pela Igreja Católica. Eu falei para ele, a Igreja Católica não excomungou Joana d'Arc. Quer dizer, ela foi colocada fora da comunhão da Igreja Católica, posta sob maldição anemantizada, e sabemos que os católicos acreditam que fora da igreja não há salvação. Quer dizer, ele já começa a coisa dele com a premissa completamente falsa, fora da explicação que eu dei pro cara, né? Aí ele bota, como ela morreu excomungada fora da comunhão, fora da Igreja Católica, e portanto sem salvação, então ela passou pelo purgatório e foi direto para o inferno. Cara, olha só, presta atenção, quem passa pelo purgatório não vai para o inferno. Mais uma premissa errada. Quer dizer, o cara não entende nada de catolicismo, gente. Nada. Nada. Purgatório, você só vai direto para o céu. Ninguém vai do purgatório para o inferno. Me mostra essa doutrina dentro da Igreja Católica. Quer dizer, é o achismo do cara. Ou uma desonestidade intelectual, gente. Eu acredito que aqui seja ignorância, né? Tempos depois, a Igreja Católica revoga a sentença condenatória de Joana d'Arc, né? Tornando-o padroeira da França. E mais uma santa intercedendo pelo católico no céu, né? Aí o que acontece? Mas para Joana d'Arc estar no céu, ela precisava ser retirada do inferno e colocada lá, o que sabemos ser impossível, né? Então, cara, desse jeito do céu, em nenhum momento a minha explicação de Joana d'Arc foi para o inferno. Nem Lutero a gente sabe se foi para o inferno, cara. E o cara cria um treco desse. Oi, cara, não tem poder algum de excomunhão e cometeu um pecado gravíssimo, assassinando uma santa de Deus, ou enganou os católicos com uma mentira deslavada, fazendo-os orar e depositar uma fé que se quer estar no céu, mas no inferno. Seja qual for a conclusão, não é muito boa para a imagem infalível da Igreja Católica. Quer dizer, ele parte de uma falsidade, gente. É isso que ele faz. Ele parte de uma conclusão completamente falsa, né? Tanto é que eu boto aqui, né? Meu amigo, procura onde é que a igreja está dizendo que alguém está no inferno. E o cara bota os excomungados pela igreja entram no céu. Gente do céu, é assim, impressionante. Eu peguei pro cara, olha só, cara, eu botei tudo isso aqui, né? Ele botou assim, ela morreu excomungada, você não resolveu o problema. Eu falei, cara, o que acontece na realidade do protestantismo? Como Lutero, o senhor não procura a verdade, e por isso é que ela não encontra. Eu simplesmente botei na questão tudo aquilo que eu tinha falado anteriormente, eu botei de volta, né? E o Januário, meu irmão Januário, Deus o abençoe, o que ele fez? Cara, leia o processo de Joana d'Arc. Inquisição, Joana d'Arc, a igreja condena e a igreja reabilita, né? É isso que você está colocando? Não! O texto é enorme, permitam-me aqui, né, pegar os pontos chaves.
né? A Santa Sé não teve parte nem nos preliminares no processo de Joana d'Arc, né? O fato é escrito que um mês antes da condenação, né, em fins de abril de 1431, o Papa Eugênio IV escrevia seu legado na França, o cardeal de Santa Cruz, intimando a procurar a reconciliação dos reis da França e da Inglaterra. Nas instruções que Deus não se encontra uma menção do processo de Joana d'Arc, ao qual o Papa só pôde saber depois do fato ocorrido, quando ela foi queimada viva. A igreja não tinha nem conhecimento do processo de Joana d'Arc. Tá? Só para você ter uma ideia. Né? Ah, e as figuras que estavam lá, né, que colaboraram na condenação. Vamos lá. O bispo de Colchon, ele não era o prelado da diocesano de Joana d'Arc. Ele não tinha autoridade canônica para agir como tal. A autoridade dele vinha do rei da Inglaterra. Foi o rei da Inglaterra que mandou ele fazer isso. Se a autoridade dele vinha do rei da Inglaterra, ele estava em comunhão com o bispo de Roma, ele estava em comunhão com a Santa Sé? De jeito nenhum. Por isso, perante o direito eclesiástico, é inválido tudo aquilo que aconteceu. Os bispos anglicanos são sagrados pelo rei da Inglaterra. Que eles podem excomungar todo mundo, que não está valendo nada para a Igreja Católica. Tá? Você pode, como protestante, querer excomungar um católico. Não está valendo nada. Entendeu? Então o que acontece? Né? O julgamento é inválido. Acabou. Não tem nada disso que esse cara está falando. Entendeu? Se ele não acredita nisso, é por orgulho ou por amor à mentira. Né? Aí, fim dessa questão, ele bota outra. Né? E detalhe, aquela questão que eu coloquei lá atrás, me mostra autoridade bíblica dentro do protestantismo. Até agora nada. Né? Como se faz para averiguar se realmente a igreja acertou e nunca errou? Né? Com que padrão se mede os erros e acertos em matéria de moral e fé? Por que dizer que ela está sempre acertando e nunca errando? É preciso de algo mais, um padrão, uma medida, um meio de medir os erros e acertos. Então ele bota aqui como se eu não tivesse respondido isso. Volta lá atrás que eu botei a padrão e a medida é o próprio Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Né? E aí ele volta, né, aquela coisa do excomungado. Né, ele bota, ou seja, a salvação fora da ICA, né, pois ela não depende da igreja, mas de Deus. Né, que ele bota assim, a salvação não depende da igreja católica. Né, ou seja, a salvação fora da igreja católica. Depois daquela explicação de eu dar tudo, ele bota aqui. É a conclusão que ele chega. Né, ele bota assim. Os excomungados pela Igreja Católica entram no céu, o que acontece com o lance de chaves de que ligam e desligam? Então a conclusão que ele chega da explicação que eu dei, né, é que há salvação fora da igreja. Né, pois ela não depende da igreja, mas de Deus. Quer dizer, tudo isso que eu expliquei, o que ele entendeu? O contrário. Né? Então vamos lá. Vamos à excomunhão agora. Chegamos ao ponto. É que ele acha que a pessoa, quando está excomungada, ela está fora disso. Então, o cardeal Mauro Piacenza, né, penitenciário-mor da Santa Sé, ele explica o seguinte: com a pena da excomunhão, a igreja não tenta de nenhuma maneira restringir o campo da misericórdia, mas simplesmente evidenciar a gravidade do crime, do pecado. Entendeu? A igreja dizendo para você, o seu ato, ele é um pecado gravíssimo. Por exemplo, o aborto. A pessoa que aborta, ela está excomungada automaticamente pela gravidade do crime. Né? Tá?
Então o que acontece? É uma pessoa cujo comportamento surge escândalo ou grave perturbação da ordem. Né? É aquele que se manifesta em pecado grave, ele tem obstinação pelo pecado, ele está excomungado. É uma medida usada pela igreja somente em caso extremo. Né? A função de corrigir fraternalmente. Ah, Cláudio, isso é terrível. Entregar a pessoa a Satanás. É aquela coisa, o protestante ele não lê a Bíblia. Vai para 1 Coríntios 5, em que Paulo fala, né, ele com a autoridade dele, ele diz que o fulano de tal, né, com o poder e a autoridade que foi dada a ele por Cristo, ele dizendo, excomungando o homem, eu entrego esse homem a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Entendeu? E Paulo vai mais além. Não tenhas comunicação com esse homem. Né? Aquele que é chamado irmão, aquele que é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão, ladrão. A gente não pode comer, e Paulo está falando aqui, o comer dele é o que? Está falando da Santa Ceia. Né? Então é aquela coisa, pode dizer, isso aqui está errado. O que esse homem está fazendo é errado, ele está excomungado. Né? A luxúria desse homem era tão grave que não era encontrada nem dentro dos pagãos. Porque ele vivia com a mulher do pai dele. Olha a cabeça do protestante. Olha, Paulo foi horrível, ele excomungou o cara, mandou o cara para o inferno. Não é isso o sentido da excomunhão? Não é esse o sentido da excomunhão? Não é esse o sentido da excomunhão que está na 2 Tessalonicenses 3. Que está lá Paulo também dizendo que este homem é excomungado, mas a gente deve repreender ele como irmão. João, na segunda carta dele, versículo 10 e 11, para a gente não receber essa doutrina. Ter a comunhão que com este homem, mas corrigindo fraternalmente como irmão, a fim de que ele se salve. E é óbvio, se ele não leu a Bíblia, ele também não leu o quê? O catecismo. Quem são excomungados? São aqueles que por faltas graves são fulminados com uma excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo, desde que o Bispo esteja em comunhão com o Magistério e o Santo Papa, o que não foi o caso de Joana d'Arc. Correto? Portanto, são separados como indignos do corpo e da Igreja, ao qual espera e deseja a sua salvação. Esse detalhe técnico é claro que os caras não leem. Deve-se temer a excomunhão? Deve-se temer grandemente a excomunhão, porque é o castigo mais grave e terrível que a igreja pode infligir aos seus filhos, rebeldes e obstinados. De que bens ficam privados os excomungados? Os excomungados ficam privados das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e excluídos de sepultura eclesiástica. Esse é que é o detalhe técnico. Não fala nada que o cara vai para o inferno. Tá? É aquela coisa que eu falei. Lutero foi excomungado e ele saiu da igreja. Ele obstinou pelo pecado. Não foi a igreja que mandou Lutero para o inferno. E a igreja espera que Lutero não tenha ido para o inferno, sinceramente. A igreja não proclama que Lutero foi para o inferno. Ele tem grande chance de ter ido para o inferno. Mas a isso cabe o julgamento final. Podemos nós auxiliar de alguma maneira os excomungados? Nós podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados e todos os outros que estão fora da verdadeira igreja, das advertências salutares. Com advertências salutares, coração e boas obras, suplicando a Deus que pela sua misericórdia conceda a graça de se converterem à fé e de entrarem na comunhão dos santos. Olha como é que a igreja é malvadona. Né? A igreja é muito má.
né, manda os outros comum que manda para os infernos. Só que não. Isso é pura ignorância protestante. Né? O catecismo fala, 1463, certos pecados particulares graves são punidos pela pena de excomunhão. A pena eclesiástica mais severa que impede a recepção dos sacramentos, os exercícios de certos atos eclesiásticos, não fala nada de mandar para o cara para o inferno, e cuja absolvição, por conseguinte, só pode ser dada segundo o direito da igreja, pelo Papa, pelo bispo do lugar, ou por sacerdote por eles autorizados. Não é qualquer sacerdote. Mas isso é um detalhe técnico. Em casos de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo que careça da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de toda excomunhão. Tá vendo? Tá aí a igreja malvadona, a igreja que excomunga e manda para o inferno. Não existe. É só no que? Na ignorância do cara. Então, ignorância, orgulho, né? Falar, desonestidade intelectual, falso profetismo, né? Adulteração, porque se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. É disso, essas são as verdadeiras 5 solas do protestantismo. Não tem outra. Toda questão, toda dúvida do cara sobre a igreja é tirado de algo que não existe. A não ser na cabeça dele, na fantasia dele, nos devaneios que ele tem. Eu falo para as pessoas, o protestantismo é muito fácil, porque ele segue um Cristo na cabeça dele. Ele cria inimigos fantasiosos, é um delírio. É onde estão certos, apesar de todos serem contraditórios, é um pinel. Então, o que é o protestantismo? É uma deficiência espiritual, né, que reflete no mental. É aquilo que é o diabólico. Porque como ele não pode mudar a realidade, ele falseia. Né? E ele fala de uma suposta autoridade das escrituras, que quem vai interpretar essas escrituras é ele mesmo. Acabou. Eu nunca vi a escritura interpretando nada, eu nunca vi a escritura pregando nada, ou proclamando autoridade em nada no tempo que eu tive no protestantismo. Né? Então, gente, esse pequeno detalhe técnico, né, que eu estou falando aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, seu dislike, compartilhe nas redes sociais, dê seus comentários aí, é importante, né? Que Deus abençoe vocês nesse final de ano, né? Que Nossa Senhora cubra vocês com o seu manto, né? Que o ano de 2021 seja maravilhoso para todos. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém. O vicário